Em prosseguimento, então, às nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos continuar falando dos registradores de deslocamento, vendo especificamente o conversor série paralelo. Então, esse conversor ele tem a possibilidade de permitir que você transforme um barramento serial para um barramento de comunicação paralelo. Por exemplo, se nós pensarmos numa estrutura interna de um processador, nós temos lá barramentos de 64 bits, 128 bits, 256 bits, ou seja, barramentos paralelos. Mas quando vamos fazer a comunicação do processador com a estrutura externa, por exemplo, através da comunicação num barramento serial ATA com o HD, então nós vamos fazer a transformação do acesso da informação para uma comunicação serial. E vice-versa, ou seja, quando o HD manda informação para o sistema de processamento, essa informação vem de um barramento serial e precisa então ser acomodada através de um barramento paralelo. Então, consequentemente, se torna necessário a ideia da conversão de uma estrutura serial para uma estrutura de comunicação paralela. Para que isso possa acontecer, nós devemos então acumular informações. Isso quer dizer que nós precisamos acumular bits até que a gente tenha a quantidade de bits adequada para uma comunicação paralela. Isso quer dizer que nós vamos precisar de células de memória, que são os flip-flops, para que eles possam ir acomodando estas informações que chegam do barramento serial até que a gente tenha a quantidade de informação correta para que a gente possa então entregar isso como função de saída. Mas para isso acontecer, nós temos então que construir circuitos lógicos e a gente pode fazer isso através de um dispositivo de mercado conhecido como o CI 74164. Então ele é um conversor série paralelo de 8 bits. Então ele vai ter 8 vias que vão permitir que você armazene 8 flip-flops internos que permite que você armazene as informações e vá deslocando serialmente essas informações, depois nós vamos ver como, e até que você tenha os 8 bits acumulados para que você possa fazer uma única entrega, ou seja, uma entrega paralela destas informações. Aqui nós podemos então observar o circuito deste conversor. Então, da esquerda para a direita, nós temos ali uma entrada A e B, que entra numa porta I, e automaticamente a saída dessa I chega então numa entrada de um flip-flop do tipo D. Então, nós já vimos que o flip-flop do tipo D é aquele que tem as entradas invertidas, ou seja, ele tem apenas duas funções de saída, onde se entrada D igual a 0, saída torna-se 0, ou se a entrada D é igual a 1, a saída Q se torna 1, lógico, depois de um pulso de clock. Nós temos também as entradas de clock que podemos observar aí como CP, e ele tem o seu funcionamento no nível lógico alto, ou seja, a mudança do estado de 0 para 1. E nós temos aí uma estrutura que também permite que a gente limpe, ou seja, que a gente limpe as nossas informações, dá um pulso de clear. Nós vamos garantir que o flip-flop começa com as suas informações em 0, ou seja, não tem nada armazenado. Então, num processo, quando a gente quer receber informações, nós vamos recebendo as informações, o pulso de clock determina a portadora do canal de comunicação de dados. O que é isso? Portadora de um canal de comunicação de dados é o elemento que determina durante quanto tempo você tem um bit sendo informado por aquele barramento. Então, o clock vai cadenciar, ou seja, vai determinar quantas informações você vai receber por unidade de tempo. Então, todas as vezes que você tiver um pulso de clock, você tem uma nova informação. Esta nova informação, então, permite o acesso através dessa entrada A e B e vai fazer acesso ao primeiro flip-flop. Esse primeiro flip-flop, então, vai armazenar a primeira informação, que será deslocada à medida que uma nova informação chega na entrada D do flip-flop anterior, representando a ideia de que você vai registrar deslocamentos. Então, você vai deslocando a informação para frente e uma nova informação chega, como se nós pensássemos aqui numa brincadeira onde no final da fila tem um consultório médico e
nós temos cadeiras que determinam a ordem de acesso ao consultório. Todas as vezes que uma pessoa entra no consultório, uma cadeira vaga e todo mundo é empurrado para aquela cadeira, pensando aí na ideia de uma fila. Então, eu tenho uma fila que o último vai ser atendido, ou seja, o último vai ser colocado ou está disponível na estrutura do barramento. Então, eu vou empurrando essas informações até que eu tenha todas as informações disponíveis, ou seja, que eu tenha 8 informações. Quando eu tiver essas 8 informações, então eu faço um acesso simultâneo a todas elas através de um barramento de comunicação paralelo, por exemplo. Então esse circuito ele tem 3 entradas que precisam ser observadas. Eu tenho A e B, que formam uma entrada serial. Consequentemente, se eu quero compor esta informação na minha saída, é só eu curto-circuitar as minhas entradas. Então, consequentemente, se eu tenho informação 0, 0 e 0 dá 0. E se eu tenho informação 1, 1 e 1 é igual a 0, consequentemente permitindo que eu possa entregar essa função como saída. Eu também posso observar aqui um controle. Então eu posso usar uma entrada A, por exemplo, para receber a entrada serial e a entrada B como uma entrada de controle. Se eu coloco a entrada de controle em 0, então eu não permito a entrada de dados. Se eu coloco a entrada de controle B em 1, eu entrego o que tem na outra entrada para a função de saída. 0 e 1 dá 0 e 1 e 1 dá 1. Então, se eu tiver a entrada A no valor lógico que eu quero representar, eu consigo então isso como função de saída. Então, se eu precisar de uma entrada de controle, eu vou fazer a utilização desse elemento. Se eu não precisar, eu simplesmente posso curto-circuitar os 2 elementos e eu vou ter a função de saída que eu espero. O outro elemento é o pulso de clock. Ele vai atuar na borda de subida, ou seja, quando ele passar de 0 para 1, eu vou dar um pulso, permitindo que as entradas do flip-flop possam influenciar a sua saída ou alterar a sua saída, caso a entrada tenha esta possibilidade. E eu tenho o elemento de clear, que vai permitir que eu possa limpar, ou seja, tornar todos os meus flip-flops em nível lógico baixo. Então ele vai atuar quando ele estiver em nível baixo. Então quando eu colocar ele em nível lógico alto, ele está em funcionamento normal, ou seja, ele não atua sobre o sistema, ele não altera as condições do flip-flop, é como se esse bit não existisse nesta condição. Por isso eu tenho que pegar essa entrada conhecida como MR e colocar ela em nível lógico alto para que eu garanta que ela não vai atuar sobre o sistema. Então aqui nós temos o funcionamento dessa estrutura à medida que a gente vai tendo pulsos de clock. Então nós vamos considerar que a princípio nós demos um pulso de clear utilizando aquela entrada MR, então nós levamos ela para 0, consequentemente todas as nossas saídas vão se tornar 0. Quando isso acontecer, ou seja, todas as nossas saídas se tornarem 0, nós vamos ter a primeira condição, onde a gente pode observar aí de Q7 a Q0, todo mundo em nível lógico 0. Agora nós vamos pegar a nossa entrada A e B, vamos curto-circuitar e vamos colocar nela 1, ou seja, vamos colocar nela o nível lógico alto. E aí vamos começar a aplicar os pulsos de clock. Depois do primeiro pulso de clock, nós podemos observar que o nosso bit Q7 se torna 1. E a cada pulso de clock, nós vamos empurrar essa informação para frente, ou seja, no segundo pulso de clock, nós vamos ter aí a informação que se desloca de Q7 para Q6, e a informação de entrada que nós temos, que continua sendo 1, se desloca para Q7. E aí nós vamos fazendo isso e deslocando a informação da frente. Podemos observar que o Q7 vira Q6, Q5, Q4, Q2, Q1, Q0, até que todo mundo está em nível lógico alto, já que eu continuo com entradas em nível lógico alto. Isso quer dizer que depois de 8 pulsos de clock, eu vou ter as 8 informações em nível lógico alto, já que eu não tenho alteração aqui neste exemplo das minhas entradas.
É claro que numa situação prática, nós teríamos mudança dessas entradas. Então, isso quer dizer que a nossa entrada poderia variar entre 0 e 1. Todas as vezes que a portadora, que é o post clock, determinasse a chegada de uma nova informação, nós teríamos então o deslocamento das informações que nós armazenamos para frente e a entrada de uma nova informação. No momento que a gente tem uma contagem de 8 pulsos de clock, que a gente pode fazer através de um contador, que é um circuito que nós vamos ver depois, então você já tem disponível na sua saída 8 bits, que você pode fazer uma amostra e entregar para o seu barramento paralelo, para que ele possa transmitir estas informações. Então isso vai ocorrer caso você tenha aqui uma informação válida e não simplesmente uma estrutura como nós estamos comparando aqui a ideia do deslocamento das nossas funções, que estão sendo observadas neste exemplo.